Turma, agora que vocês já assistiram aos vídeos explicando o conteúdo, que eu postei, nós vamos à resolução da atividade do nosso livro. Abra o seu livro na página 11, tá bom? Números no dia a dia. Enquanto eu faço a leitura, você vai olhando para o seu livro, tá bom? Nós estamos lá no topo da página. Observe algumas situações do dia a dia em que os números são usados e responda as perguntas a seguir. Na primeira figura, nós temos um carro, de bombeiros, com alguns bombeiros ao lado. Nesse carro, tem a palavra bombeiros e tem o número a ser discado caso necessário. Então, a pergunta é: qual o número telefônico do serviço de emergência dos bombeiros? Na figura ao lado, diz o seguinte, a pergunta, diz o seguinte: para participar desta promoção, quantos produtos precisam ser comprados? Então, você vai ler o que está escrito, certo? No aviso dos produtos e vai colocar o número aí abaixo. Na figura 3, vocês vão ver a equipe masculina de vôlei no pódio do Campeonato Mundial em Roma, na Itália, em 2010. Observem bem essa imagem, tá certo? A pergunta é: qual número indica a classificação da equipe brasileira de vôlei nesse campeonato? Então, nós sabemos que quem vai para o pódio geralmente é o pessoal do primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, qual foi a classificação da equipe nesse campeonato, tá? Quarta imagem, que é a imagem ao lado, você vai observar essas placas, certo? E vai responder o seguinte: de acordo com a placa, que número corresponde aos quilômetros que faltam para chegar a Brasília? Para responder a essas perguntas, usamos números. Os números podem expressar o resultado de uma contagem ou uma medida, indicar uma ordem ou representar códigos. Atividades. Dê exemplos de situações do dia a dia em que os números são usados para indicar contagem, medida, ordem ou código. Então, você vai dar exemplos do dia a dia. Em que momentos do seu dia a dia você usa números para contagem, para medir, para ordenar ou como código, tá bom? Agora, você vai lá para a página 12, tá? Números naturais. Observe a sequência de números apresentada a seguir. Então, nós temos aqui uma sequência de números do número 0 até o número 22 e reticências, certo? Começando pelo número 0 e acrescentando sempre uma unidade, obtemos a sequência dos números naturais. Essa sequência não tem fim. E para indicar que ela é infinita, usamos reticências, que são esses 3 pontinhos, pessoal. Observe o número 18 na sequência, ou melhor, na sucessão de números naturais. Então, vai lá no número 18 e observa ele, tá certo? O número natural que vem imediatamente antes do número 18 é o número 17. O número 17 tem uma unidade a menos que o número 18. O número 17 é chamado antecessor do número 18. O número natural que vem imediatamente após o número 18 é o número 19. O número 19 tem uma unidade a mais que o número 18. O número 19 é chamado sucessor do número 18. Assim, se considerarmos, por exemplo, o número 425, temos que o antecessor desse número é 424 e o sucessor 426. Todo número natural, com exceção do 0,
tem um antecessor. Todo número natural tem um sucessor. Agora, nós vamos à atividade, tá certo, pessoal? Complete o trecho, primeira questão, tá? Complete o trecho da sucessão de números naturais de cada item. Então, nós aqui temos, na letra A, o número 201, espaço 203 e 3 espaços atrás. Então, você vai colocar o sucessor do 201, que é antecessor do 203, e os antecessores, né, que estão faltando. Da mesma forma, vocês vão fazer na letra B, onde nós temos o número 740 e 741. Vão encontrar os sucessores e os antecessores. Agora, pessoal, essa sequenciazinha que tem embaixo, que era para você fazer com o colega, a gente não vai cumprir, tá certo? Agora, nós vamos lá para a página 13, tá bom? Lá no topo da página, pessoal. Segunda questão. Considere o menor número natural formado por 3 algarismos iguais. Então, letra A. Que número é esse? Explique qual estratégia você utilizou para responder. Letra B. Escreva o antecessor e o sucessor deste número. Agora, nós vamos à terceira questão, tá bom? Observa bem esse quadro. Complete o quadro, né? É o que a questão pede. Nós temos aqui, na primeira linha, o número 370, para você completar com antecessor e sucessor. Na segunda, o número 800, para você completar com antecessor e sucessor. Na terceira linha, nós temos o número 519, para você completar com 2 sucessores. E na quarta linha, nós temos o número 609 e o número 611. Você vai completar, eles são antecessores e sucessores do número que você vai escrever aqui, tá bom? E agora nós vamos para a quarta questão. Na questão 4, considere as informações a seguir. O número da casa de Karina é 700. O número da casa de Gláucia é o número sucessor ao número da casa de Karina. O número da casa de Cristina é o antecessor do número da casa de Karina. Agora responda. Letra A. Qual o número da casa de Gláucia? Letra B. Lara respondeu que o número da casa de Cristina é 699. A resposta de Lara está correta? Por quê? Agora vamos à letra C. Escreva o número da sua escola, o antecessor e o sucessor dele. Quinta questão também não iremos responder, pessoal. E por hoje é essa a nossa atividade, tá? Qualquer dúvida, chamem no privado.